Grupo Espírita Amadeu Ferretti está a festejar. Hoje, dia 23 de maio de 2021, o nosso 14º aniversário vem comemorar. Para esse momento celebrar, estamos felizes em apresentar a palestra como tema é Tempo de Fé e Esperança, pela expositora Darcy Neves, dirigente da área de unificação do CEERJ. Vamos começar a nos harmonizar. A página de hoje está inserida no livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Paulo, Romanos, capítulo 15, versículo 4. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextricáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença ou na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente, que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina. Olhe pra dentro de você. Descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina, de suave luz que clareia, ilumina.
você. Descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. E faz nascer uma nova manhã. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus Divino Mestre, nosso irmão maior, reunidos em prece, agradecemos a vós, Senhor, por toda a graça recebida em nossas vidas e por todo o seu amor que nos envolve, apesar de sermos ainda tão ignorantes e imperfeitos. Amado Mestre, agradecemos também por mais um ano da nossa casa espírita, casa que nos oportuniza a aprender sobre teus ensinamentos, através dessa doutrina que tanto nos consola, nos conforta e nos orienta. Pedimos que nos fortaleça para que consigamos perseverar no caminho do bem, sempre lembrando que só através da caridade é que conseguiríamos progredir espiritualmente, Senhor. Permita que nossos irmãos da espiritualidade, esses irmãos de luz, esteja conosco e nos ajude a permanecer atentos ao estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos do Amadeu Ferretti, uma boa tarde, muita alegria pelo aniversário da casa. Aniversário de Casa Espírita é sempre assim um momento de grande felicidade. A Casa Espírita tem um papel assim muito importante e eu estou querendo ligar todo esse nosso comentário ao tema que vocês pediram para que eu fizesse, né? A Casa Espírita é um espaço físico e agora é um espaço virtual, né? Em que nós vamos ter a possibilidade de ter esse atendimento espiritual, esse acolhimento que os espíritos fazem na nossa vida, no sentido de que nós possamos estudar a doutrina espírita, né? E quando a gente está falando aqui em doutrina espírita, nós estamos falando nesse conjunto de informações, nesse conjunto de conteúdos que vem realmente fazer uma grande transformação na nossa vida. A Joana de Ângeles, na introdução do livro A Luz do Espiritismo, ela nos fala o seguinte: este livro, A Luz do Espiritismo, Divaldo recebeu mensagens de Viana de Carvalho, mas a apresentação do livro é feita pela Joana de Ângeles. Então, Joana de Ângeles vem dizendo assim para nós que a luz do Espiritismo clareiam-se situações, equalizam-se problemas, painéis da vida são abertos para todos nós. Então, nós vamos ver, meus amigos, que a doutrina espírita, ela traz este conteúdo, ela traz estas informações que nós vamos, então, aprender nesse espaço agora virtual, que é a Casa Espírita, que então, ela tem uma ligação especial, não é, com a espiritualidade, no sentido de acolher, não é,
Então, vocês já viram aquele cartaz, né, do CERJ que fala acolher, consolar, esclarecer, não é? Então, ela acolhe a quem? Acolhe a todos nós, que somos espíritos que ainda estamos aqui nessa terra, nesse instante, né, nesse mundo de provas e expiações, que está em transição. A característica do habitante deste mundo de provas e expiações é de ser rebelde à lei de Deus, e isto que diz para nós é Santo Agostinho, lá no Evangelho, no capítulo 3, no item 15, em que ele diz para nós, né, que os habitantes da Terra têm esta condição de serem realmente espíritos rebeldes, senão nós não estaremos aqui a braços com tantas situações ligadas realmente à perversidade dos homens e à inclemência do tempo. Essa informação é ele que traz para a gente. Então, dessa forma, meus amigos, meus companheiros, nós estamos aqui, nesse instante, sendo socorridos por essas entidades espirituais que organizaram todo esse espaço a fim de que nós ficássemos abrigados sob este grande guarda-chuva que é a doutrina espírita. Então, quando nós estamos falando da casa espírita, meus amigos, nós estamos também dizendo para nós, né, e para todos aqueles que nos acompanham nesse instante, que é tempo de fé e de esperança. Por que tempo de fé e de esperança, né? Eu estava justamente conversando com vocês, não é? A respeito, então, dessa casa espírita que nos traz todo esse conteúdo. A doutrina espírita, ela está assentada nessa grande raiz, vamos assim dizer, ela é uma grande árvore, que está assentada, então, nessa raiz que é da sobrevivência da alma. Este é um conteúdo que aumenta a nossa fé e nos traz esperança. Então, vamos ver direitinho, até um pouco tempo atrás, meus amigos. Por exemplo, no meio dessa pandemia que a gente estava vivendo, nós estávamos lastimando, entristecendo tudo isso que estava acontecendo, os nossos queridos amores partindo para o plano espiritual sem que a gente pudesse fazer muita coisa, mas surgiu o vírus e o vírus está, digamos assim, levando grande parte da população. Um pouco antes, em que nós não tínhamos chegado à casa espírita, nós estávamos realmente naquela lamentação porque o nosso parente, o nosso esposo, os nossos filhos haviam partido. A doutrina espírita chega para nós no sentido de esclarecer a respeito desta vida espiritual. Vocês imaginem, né? Vamos fazer só um retrocesso. Quando o professor Rivaio ele é convidado para acompanhar aquele movimento das mesas girantes, qual foi a reação que ele teve? Ele disse assim, não, eu não acredito nisso, eu não acredito que mesas e cadeiras tenham nervos para sentir. E de pesquisa em pesquisa, de ouvir os amigos, de participar das reuniões, ele vai concluir que aqueles movimentos eram produzidos pela alma dos homens que haviam morrido. E ele chega à belíssima conclusão de que existe um plano espiritual que é fecundo e do qual nós ainda não conhecíamos. E ele vai fazer as suas pesquisas, ele vai ouvir os espíritos, ele vai fazer todo um trabalho, né, de entrevista
com muitos daqueles que haviam morrido, né? Bom lembrar que na Sociedade de Estudos Parisienses, ele vai ouvir, eles se reúnem para ouvir determinadas entidades. E, meus amigos, fé e esperança. Esse é o nosso tema. E era exatamente isso que acontecia com aqueles homens que lá estavam. Eles se reuniam para conversar com os espíritos, e os espíritos então diziam, eu vou só destacar 2 casos, mas vocês podem buscar no Céu e Inferno, que lá tem outras e tantas referências. Então, eu vou situar para os nossos amigos um dos casos. Por exemplo, é o caso do senhor Cardon. O senhor Cardon era médico, ele trabalhava num navio para cuidar de baleias. Então, num determinado instante da vida dele, ele sentiu uma pontada, ele sentiu uma coisa assim estranha, e ele, como era médico, sabia daquilo que estava acontecendo com ele. E ele, só para tirar dúvidas, né, ele vai conversar com o amigo, e o amigo concorda. Realmente, você está com uma doença séria que vai te levar à morte. Ele ficou revoltadíssimo, porque ele ainda estava jovem. Como é que ele se achava jovem, né? Como é que ele, então, ia perder a sua vida, né? Até que um dia ele está em casa, ele reúne os filhos e a mulher e diz, amigos, minha mulher, meus filhos queridos, companheiros, chegou a minha hora. E ele, então, cai, como se estivesse morto, né? Então, as pessoas já começam a tomar providência no sentido de colocar o corpo, né, de uma forma que ficasse retinho, e ele acorda. E ele diz assim, meus filhos, eu fui levado a um lugar no plano espiritual, num lugar, numa colônia, eu não sei bem o que é isso, mas eu quero dizer para vocês que eu fui levado a um lugar lindo, e eu quero dizer para vocês que Deus existe, acreditem nisto, porque eu vi. E ele, naquela hora, então, ele começa a dizer para a mulher, olha, minha mulher, eu sei que eu não deixo vocês numa situação financeira muito confortável, mas, por favor, não vá cobrar daquelas pessoas que nos devem dinheiro. E ele, então, naquele entusiasmo, ele vai e morre. Aí ele morre mesmo, né? Depois de um certo tempo, contam a Kardec, aos médiuns, a respeito desse fato, porque queriam saber dele o que foi que aconteceu naquele instante em que ele é dado como morto e dali a pouco ele revive. E ele disse, então, meus amigos, que ele foi levado, ele não sabe por quê, mas ele foi levado a uma região no plano espiritual, e ele viu quão bela era aquela região, encontrou-se com outros amigos, e ele, então, entende que a vida continua. E aí perguntaram a ele assim, mas se você sabe disso, né, por que você realmente depois morreu? E aí ele vai dizer, eu era um incrédulo, e naquele instante eu passei a acreditar em Deus. Então, a comunicação continua, né, meus amigos, e a gente vê o seguinte, né? Ele ia desencarnar revoltado contra Deus, e com certeza a sua situação espiritual ia ser muito difícil. Mas ele tem a oportunidade, a gente vai dizer, puxa vida, mas que foi a misericórdia de Deus fazer com que ele voltasse, que ele fizesse aquela comunicação para os seus filhos, para a sua esposa,
quer dizer que ele desse para eles uma comprovação de que existia alguma coisa além daquela morte, né? E ele disse que ele agora era um crente. Nós vamos ver na comunicação dele, que foi uma comunicação assim, muito interessante, que ele termina dizendo aos filhos: meus filhos, continuem a orar, acreditem em Deus. Como essa, existem tantas outras comunicações lá no céu e inferno. Eu convido a vocês a que vocês deem um pulinho lá no céu e inferno. Então, estas comunicações, meus irmãos, elas produzem na gente a fé. Você acredita? Acredito. Tá? Eu agora acredito. E eu pergunto a vocês: vocês acreditam? Aí alguém vai me dizer: não, Darcy, eu não estou acreditando muito, não. Aliás, porque nenhum dos meus voltou para dar notícia. E aí a gente se pergunta: você já sonhou com os seus familiares? Ah, sonhei. Engraçado, eu sonhei sim, mas eu os via mais jovens do que como desencarnaram. Exatamente, meus amigos, é isso que acontece. Porque nós guardamos conosco, né, uma ideia de, depois da morte, o nada. Porque a gente vê aquele corpo que está ali e a gente se pergunta: o que foi que aconteceu? Que diferença aquele que estava andando no dia a dia e aquele que está ali? Para onde foi aquele ser que estava se comunicando? Aquele ser, e dizem os amigos espirituais, né? Aquele ser foi para a nova residência. Isto quer dizer, meus amigos, que o plano espiritual ele tem uma atividade incrível e que a gente vai dar conta disso nos livros que André Luiz tem trazido para nós. Então, nós vamos ver as comunicações que existem lá no céu e inferno e vamos ver também, né, no céu e inferno, nós vamos ter a comunicação dos criminosos arrependidos, dos suicidas, dos espíritos em condição mediana, né? Nós vamos ver dos espíritos sofredores e aí também vamos ver dos espíritos felizes. E nos espíritos felizes, meus amigos, nós vamos ver a comunicação do senhor Sanson. O senhor Sanson, ele era membro da Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense. Ele, então, começou a ficar doentinho e ele disse assim: bom, eu já sei o que vai acontecer comigo, né? E ele, então, ele pede ao professor Allan Kardec, disse assim: olha, eu vou partir e naquele instante em que eu partir, eu vou pedir a vocês que antes que o meu corpo seja enterrado, que vocês então me evoquem, porque eu quero comprovar aquilo que nós temos estudado. E assim foi, meus amigos. O corpo estava lá sendo velado e os amigos na Sociedade Parisiense evocam aquele espírito e ele vai dizer: sim, aqui estou, agradecido por essa oportunidade. E aí perguntam para ele: como é que você está? E as dores? E o mal-estar? E ele vai dizer: depois de uma rápida perturbação, eu já me sinto livre daquelas dores. Então, eu quero dizer para vocês que eu aqui estou, já estou bem, reconhecendo os amigos que estão aqui em torno de mim, preparado para continuar as minhas atividades. Ora, meus amigos, aí o importante dizer que ele diz assim: eu gostaria muito que meus filhos acreditassem.
Isso diz alguma coisa para a gente, né? Gostaria que meus filhos acreditassem nessa vida depois da morte. Mas o que eu quero é mandar esse recado para eles. E para vocês, meus amigos que estão aqui, eu recomendo 2 coisas: caridade e abnegação, porque estas são as portas com as quais nós entramos neste mundo espiritual. Olha, meus amigos, que fantástico! A comunicação também continua, né? Eu só estou tirando os trechinhos pequenininhos. E isto, meus amigos, o saber disso, ter a certeza disso, é realmente um sinal de esperança que alimenta a nossa fé. Sim, agora a gente acredita. E acreditando, meus amigos, isso faz com que a nossa vida mude. Até há pouco tempo atrás, eu pensava assim, olha, vai acontecer a morte mesmo, ela vai chegar, vai levar a todos, não é? Mas eu agora sei que não é bem assim. E o espírito Leon Tolstói traz um recado para nós naquele livro belíssimo, Ressurreição e Vida, de Dona Ivone Pereira. Ele disse assim, que se estanquem as lágrimas daquele que olha um corpo sem movimento e acha que aquilo ali é o fim. Aquele é o instante do fim desta encarnação. Mas que existe muita coisa, e ele, o próprio Leon Tolstói, meus amigos, eu estou lendo aqui um livro a respeito dele, né, em que ele vai dizer, meus amigos, do quanto ele pessoalmente vibrou quando se deu conta de que a vida continuava. Ele era um autor russo, né, do livro Guerra e Paz, Ana Karenina. Ele disse que ele nunca se conformou, ele que conhecia o Evangelho, ele não se conformava que a morte seria o fim. E ele realmente, quando ele se dá conta que ele está no plano espiritual, que ele continua a viver, ele agradece a Deus e ele então começa toda uma jornada muito interessante de peregrinação, de busca, de encontro no plano espiritual, e a preocupação dele é trazer essa informação para que nós, então, cada um de nós, possa, então, aproveitar esta informação e a gente alicerçar a nossa fé e nessa esperança, porque nós vamos ver alguém que está assim me perguntando, né? Mas por que eu preciso ter esperança? Por que eu preciso ter fé? Aqui no Evangelho, meus amigos, nós vamos encontrar uma citação, lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a fé transporta montanhas, quando ele diz assim, a inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Quando ele está falando aqui, meus amigos, e esta mensagem é de José, um espírito protetor, então, para quem quiser em casa procurar essa informação, é o Evangelho, capítulo 19, item 11. É importante que a gente reveja isso. Então, aqui o Espírito José vem falando que é a base da regeneração. O que significa regeneração? Gerar de novo. Vamos assim dizer, do nosso renascimento. E renascimento de alma, porque ele diz para nós assim, né, que essa fé que nós temos, né, ela vai fazer com que a gente
saia de situações difíceis na nossa vida. Olha, meus amigos, meus companheiros, que interessante isto. Nós vamos ver assim, na medida, não é, que nós estamos estudando doutrina espírita, a nossa fé, ela realmente nos tira de situações difíceis, nos move para um momento tão interessante na nossa vida. Ela muda a nossa vida, não é? Então, nós que éramos assim, pessoas desleixadas, imprevidentes, incoerentes, que nós fazíamos assim, utilizamos da vida de forma irresponsável. Na hora que nós encontramos o Espiritismo, a gente para assim, epa, peraí, não, eu estou encontrando esse caminho e eu preciso, então, fazer todo esse processo da minha regeneração. Entenderam? Eu vou respirar e eu vou, senão eu preciso dar um outro passo na minha vida. E eu tenho a certeza que é isso que vai acontecendo conosco na medida que a gente chega à casa espírita e que a gente começa a entender que nós somos espíritos, que nós estamos aqui de passagem. Esta passagem precisa ser muito bem feita. Eu preciso evitar todo tipo de contaminação, e aí contaminação, nós vamos ver o seguinte, nós às vezes temos alguns companheiros, temos algumas situações que nos levam para um caminho tortuoso, que nos levam para um caminho não muito bom na nossa existência. A gente, puxa vida, eu me arrependi. Então, o que vai acontecer? Eu passo a ser uma criatura mais prudente. Eu passo a ser aquela criatura que é na minha relação no dia a dia, com os meus filhos, com meus companheiros de trabalho, com os meus pais, com os meus avós. Eu sou uma criatura mais paciente, mais condescendente, porque eu também os vejo como esses espíritos que Deus colocou na minha caminhada para que todos nós avançássemos juntos. Em sabendo disso, meus amigos, a fé, sim, Senhor, eu acredito. E eu uso, não é? Toda vez que eu estiver em situação complexa, eu sei que eu posso usar a oração, e a oração me ajuda, a oração renova a minha esperança, a oração me aumenta a fé, e na medida que eu vou orar, na medida que eu sei que eu tenho esse potencial, eu então faço a minha renovação. A doutrina espírita, meus amigos, chega para a nossa vida alicerçando a nossa fé. Eu que acreditava em Deus mais ou menos, não, eu agora acredito. Eu acredito, eu sei que Deus está dentro de mim, tudo no entorno fala a respeito de Deus. Eu sei, meus amigos, que eu sou um espírito que, se de repente, nessa minha vida, eu estou trazendo uma aprovação muito grande, é porque essa mala é minha. São situações que eu trouxe da encarnação passada. E que eu, então, sei que eu tenho amigos espirituais que me ajudam, que me auxiliam, que me dão força, que me dão coragem. Eu sei do anjo da guarda. Saber do anjo da guarda é saber que ninguém está sozinho. Mas eu não tenho como amigos apenas o anjo da guarda. Eu tenho vários amigos espirituais. Fazem parte da minha família que, de repente, não puderam encarnar,
mas fazem parte da minha família espiritual, que me orientam. Eu sei também que, na medida que eu puder trazer para mim uma ambiência espiritual de bons modos, de bons olhos, de bons pensamentos, de boas ações, eu vou estar sempre bem acompanhado. E as dificuldades que eu passar, meus dramas, minhas aflições, minhas dores, elas têm sempre um motivo. Elas são minhas, não é? Eu, como espírito ainda inferior, trouxe para o meu caminho. Então, com isso, meus amigos, a minha fé, ela vai se alicerçando e a esperança fica, não é, na nossa atmosfera, sabendo que este é o momento que passa. Há uma pergunta no Livro dos Espíritos, que eu queria que vocês também guardassem, que é a pergunta 921, em que Kardec vem dizendo que quem sabe de todas essas informações é como se alguém que estivesse numa pousada muito simples, de péssima condição, mas que não se revolta, porque ele sabe que daqui a um tempo ele vai estar saindo aqui para uma situação melhor. Com isso, meus amigos, fé, nossa fé se alicerça. A fé significa essa crença, essa possibilidade da gente entender tudo isto e saber que Deus é conosco. Isto nos dá vida nova. Então, apesar desses dias difíceis de hoje, meus amigos, nós vamos saber que ninguém sofre por nada. Estamos todos altamente comprometidos com a lei de causa e efeito. Nós somos, não é? Tudo isso que está acontecendo em torno de nós traz um recado muito grande para a gente se reeducar, para a gente se regenerar. Nós vamos, então, contabilizar o que de positivo nós estamos ganhando. Então, por exemplo, esse momento em que a gente está aqui numa reunião virtual da Casa Espírita. E os amigos que estão partindo, né, eles também pediram para que estivessem nesse instante. E tudo aquilo que a gente passa está sendo importante para a nossa vida. Então, que nós possamos assim, meus amigos, agradecer ao nosso anjo guardião, agradecer a Jesus, esse mestre amado, que é o pastor que disse, não é que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Que nós possamos agradecer a esse Jesus que nos deixou todas essas lições e a lição específica a respeito do amor ao próximo, e que nós saibamos, se nós continuarmos neste caminho, nós vamos aproveitar todas essas oportunidades, sabendo então, né, que a fé, a caridade, a esperança são realmente os melhores roteiros na nossa vida de agora. Meus amigos, muita paz, que nós possamos, durante a madrugada, encontrarmos com os guias espirituais da nossa casa espírita, conversar com eles, abrir o nosso coração e, com certeza, amanhã de manhã, nós acordaremos reconfortados pelas informações que a gente vai recebendo no dia a dia. Muita paz. E parabéns à Casa Espírita por mais um aniversário. Que as luzes do Senhor, que o entendimento da doutrina espírita seja o nosso
fanal do dia a dia, que a gente possa aproveitar essa oportunidade e agradecer também aos amigos que nos antecederam, que criaram a Casa Espírita e que com certeza acompanham do plano espiritual para que nós hoje tivéssemos esta oportunidade de estudar a doutrina espírita e alguns outros, de conhecer essa doutrina de amor. Muita paz. Muita paz a todos. Hoje estamos comemorando o aniversário da nossa casa, o Grupo Espírita Amadeu Ferretti. E é sempre um momento de alegria e muita emoção, pois lembramos da trajetória desde a fundação até hoje. E temos muito que agradecer. Agradecer a Deus, que é a causa primária de todas as coisas, e nosso Pai amoroso. A Jesus, nosso irmão maior, governador do nosso planeta, nosso educador por excelência. Aos espíritos que apoiam, orientam, auxiliam a todos nós, ao nosso patrono, Amadeu Ferretti, aos amigos que oferecem oportunidades para o nosso aprimoramento, a todos os irmãos, espíritas e não espíritas, encarnados e desencarnados, mas que estiveram e estão conosco na nossa caminhada por esses anos. Agradecemos em nome de todos os trabalhadores da nossa casa, por mais um ano de aprendizado, trabalho e oportunidades benditas de crescimento. Muito, muito obrigada. Muita paz a todos. Bem, que possamos agora, né, depois desse estudo maravilhoso, agradecer, né, com a prece final, por mais um ano, né, e pedir que todos, né, se quiserem, que possam fechar os olhos e me acompanhar durante a prece. Querido amigo Jesus, te agradecemos a oportunidade, Senhor, por estarmos aqui, por esse veículo que hoje, graças a Deus, nós temos, que ameniza a solidão, que ameniza a saudade, que possamos agradecer a todas as dificuldades que nós nos encontramos, que aparecem no nosso caminho, mas que quando seguimos com você, querido Mestre, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais tranquilo. Apesar de ser mais um ano que estamos distantes, mas com certeza estamos unidos pelos pensamentos e pelo coração. E sabemos e temos que ter a certeza que a espiritualidade amiga, que os trabalhadores do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que estão desencarnados, eles estão conosco nos auxiliando e nos ajudando nos momentos de dificuldade. Que possamos agradecer sempre e agradecer por essa casa que mesmo virtualmente continua a nos acolher. Obrigada, Senhor, por mais um ano de trabalho e que possamos aproveitar esse próximo ano com tudo de proveito que podemos ter e fazer também. Fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.
Um abraço a todos, uma boa noite. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza. Deixa que nossos corações se unam à prece das coisas mais simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva terra, a perseverança das águas que procuram o repouso nas profundezas. Concede-nos, Pai, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do incerto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas, e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja. Com o coração cheio de alegria e repleto de amor que contagia, agradecemos a presença de todos neste dia.